Começando mais um Anti-Amnésia. Você tava com saudade, não tava? Fala sério. Eu sou o Nerd Fett e bem que Caetano Veloso falava que um carinho às vezes cai bem. Eita. Eu sou a Gente Somos, e se tá difícil ser adulto em todo mundo, no Rio a infância já é bem perigosa. Eu sou o Inception, porque memória não vem da palavra mesmo. E eu sou a senhora Memento, e se a Dilma cair, o dólar cai também junto. Muito bom, você ficou aí uma semana sem o Anti-Amnésia, mas eu sei, tá com saudade, fala sério. Então, vamos pro Fato ou Fake, que essa semana tá bombando. Fato ou Fake? Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. A folia dos cus prolapsados. Onde começou o kit gay? Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Fato ou Fake? Patifes! Porteiro diz à PF que se confundiu, nunca trabalhou no Rio, não é brasileiro e nem entende português. Bolsonaro quer prender militar que matar inocente durante a operação. Carluxo é um dos investigados sobre o assassinato de Marielle Anderson. Morte de mais uma criança no Rio de bala perdida. Você tá acreditando nisso? É fato, é fake? Então no final do programa a gente vai te explicar ponto a ponto se é fato, se é fake. Vamos por política brumadense que tá pegando fogo. Então, áudios estão vazando e parece que não foi vaza-jato, foi vaza-brumado mesmo. O que aconteceu? Primeiro, os áudios foram vazados e foram colocados na rua propositalmente pelas próprias pessoas que estão falando neles. Ou talvez falando não, mas alguém que está ali no meio ali, que talvez de propósito tá querendo incriminar alguém. Então vamos dar nomes, quase nomes a esses bois. O que ocorreu, minha gente? Só ocupado de boca cheia. Foi mais ou menos esse posicionamento durante toda essa semana. Então, foi vazado o áudio do secretário de saúde da cidade de Brumado, que teria sido ele, né? A gente não pode afirmar nada, né? Não vi na hora. Você é perito? Eu não sou perito. Então, teria vazado áudios dele falando com supostamente um ex-vereador e ex-candidato a deputado estadual, Márcio Moreira, teria sido. No primeiro áudio, ele estaria dizendo assim, o carinho do pessoal da rádio, o carinho da imprensa, né, que seria da imprensa, para falar bem da prefeitura, falar bem da gestão, se não estaria sendo pago, porque naquele momento a rádio estaria criticando a gestão. Como diz ele, descendo a ripa. Então, eu não vejo muita coisa nisso, porque... A gente tá vendo gestos aqui, mas ninguém fala, sabe? Não, pô, em todo local. A mídia, ela é comprada, ela é manipulada por quem paga. Esses programas citados, essas emissoras citadas, ela tem patrocinadores. Talvez esses patrocinadores até discordem da forma de pensamento que esses locutores coloquem, mas nunca foi lá pra falar assim, vem cá, eu não quero que fale dessa forma, não. E essa pessoa que pode ter dado esse carinho, ela já falou, provavelmente deve ter chegado, não, eu quero que se posicione dessa forma e não dessa. E isso a gente sabe que é normal. O pior é que a gente sabe que é normal, a mídia tenta nos manipular o tempo todo. Bom, que existiam rumores em que alguns veículos
estariam recebendo para falar bem, na cidade inteira sempre teve rumores disso. Porém, entretanto, todavia, contudo, nada teria sido espalhado para ter como confirmação. Eu estive numa reunião, isso aconteceu semana passada, eu tive uma reunião com algumas pessoas Você teve uma boca fria, a verdade foi essa. Não, foi isso mesmo, eu tive uma boca livre, eu fui participar e tinha alguns setores da imprensa. E ninguém me chamou. O debate, mentira que a senhora foi chamada assim. Eu sou a única excluída, como todo mundo percebe. Você trabalha, você não tá nesse meio da vagabundagem igual nós dois. Vocês perceberam, né? Sim, claro. E assim, a própria imprensa, alguns representantes da imprensa brumadense estavam criticando o site que foi o primeiro a espalhar essa notícia e colocar os áudios. Ao invés de criticar talvez o ato da gravação, ao invés de criticar, por exemplo, eu ouvi muito de algumas pessoas que não se fala isso antes de buscar a resposta de quem está sendo denunciado. Ok, pode até ser, mas acontece muito na imprensa, eu não sei aqui, mas acontece muito cala-boca. Aquele cala-boca que acontece por debaixo dos panos, né? E a gente fica sem saber. E eu acho que se existe algo que o poder público está fazendo e que seja de importância para o público, para quem paga os impostos, para quem tá ali fazendo o seu dia a dia, sendo competente no seu trabalho, tá andando na linha, tá andando nas leis, e saber que o poder público estaria, eu vou usar o estaria porque eu não quero ser processado, estaria pagando a imprensa para poder falar bem, eu acho que já é um problema e tem que ser espalhado sim. Então, mas o segundo áudio, ele tem uma parte que é bem pior, porque ele trata de assédio. Assédio aos funcionários que são nomeados. É por isso que eu acho muito mais grave do que o primeiro, porque o primeiro meio que todo mundo já imagina que a imprensa ela precisa ser bancada, não é comprada, ela precisa ser bancada. E banca quem tem dinheiro. Já assédio é algo muito grave, porque você obrigar seu funcionário e ameaçar ele a se não trabalhar da forma como você deseja, ele vai ser demitido. Não é trabalhar da forma que você deseja, porque ele tá ali pra trabalhar realmente. É fazer algo extra o trabalho dele. Talvez algo que ele nem concorde, mas ele vai estar ali fazendo. Então, no áudio falava que um cidadão, o que teria a voz seria do secretário de saúde novamente, para novamente o mesmo ex-candidato a deputado estadual Márcio Moreira, sobre um cidadão chamado Paulette, que nome, né? Legal. E que estaria mentindo sobre o fato de que ninguém soubesse que teria uma inauguração da Pra quem não é de Brumado, uma breve informação. Do meio do ano pra cá, a gente já tá na... Eu não sei como é que fala 70 em numeral, gente. 70? Então, a gente tá na 70 inauguração. E toda inauguração, realmente, tinha uma certa quantidade de pessoas. Só que o que tem sido comentado, eu não posso afirmar, claro, porque eu também não quero ser processado por ninguém, é que a maioria seriam funcionários da prefeitura. Ou de terceirizadas. Atiradores do tiro de guerra. E isso dá um volume de pessoas até mesmo para você poder gravar vídeos e fazer propagandas eleitorais. Talvez apareça o ano que vem, né? Quem sabe? Que teria muita gente. 70º. Esse é o nome. Parabéns. O Google tá aí pra salvar a gente. A gente tá na 70ª, não sei quantas inaugurações. Então, e
é uma conversa que existe em Brumado de que as pessoas que estão indo seriam obrigadas a ir, porque senão perderia a sua vaga de emprego. E quem não perde a vaga ainda tem aquela Seu questão posto, né? de ser mandada para uma localidade, transferida e tal. Que também é bem chato, né? E assim, no áudio, deixa bem transparente que algumas pessoas seriam mandadas embora. Para servir de exemplo para outras. Isso, o bode expiatório, tal bode expiatório, né? Acho que nessa hora eu entro com uma questão mais pessoal. Na época em que eu ainda era estagiária do IEL, ocorria muito isso nas escolas, área de educação. Era tempo de eleição, era-se obrigado os estagiários a estar presentes nos comícios, na teoria de que se os estagiários não fossem, perderiam uma bolsa no qual eles ganhavam. Então, assim, em mim não me surpreende nada e não me surpreenderia se essa teórica informação fosse real. É isso, na política brumadense a gente teve esse áudio, né, vazado do secretário de saúde, senhor Cláudio Feres, cobrando aí supostamente de Márcio Moreira o pagamento de propina a radialistas e também pressionando a demissão de cargos comissionados que não participem aí das inaugurações. Então a gente observa nesse primeiro ponto a questão promíscua, a relação promíscua entre o poder municipal com os comunicadores, que a gente sabe que os radialistas se defenderam na rádio, mas independente de ser verdade ou não, essa declaração especificamente desses radialistas, a gente sabe que ocorre, né, o que ocorre para que a imprensa não seja independente, né? Haja esses pagamentos, né? E a gente tem, infelizmente, isso em algumas cidades e Brumado não é diferente. E a gente sabe que isso é uma relação muito, muito difícil e uma relação muito complicada para que a clareza e a transparência chegue à população, né, a veracidade das informações. E o segundo ponto, a gente vê aí a pressão para que as pessoas com cargos comissionados elas tenham obrigatoriamente que participarem aí das inaugurações, né, aparecendo nas fotos, fazendo volume. Esse tipo de pressão também não tem nada de democrático. O que você acha, você que está ouvindo nesse momento, o que você acha? Você acha que está certo obrigar os funcionários a participarem, se é que isso está acontecendo, claro, participar de eventos da prefeitura para aparecer no vídeo, que tem muita gente? Você acha que é certo um secretário pago com o seu salário, pago com seus impostos, pedir para que a imprensa fale melhor? Você que sabe, você que pode dar opinião. Vamos agora para a Semana para Esquecer? Então, essa semana, a primeira notícia é que a Assembleia Legislativa cancela evento em homenagem a Augusto Pinochet, que havia sido solicitada pelo deputado Frederico Dávila, do PSL. Como é que é isso? Então, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas o deputado Cauê Macris, ele pediu para que isso não ocorresse. Seria no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E Pinochet foi um ditador. Talvez se você perguntar para alguns, vão falar que ele era de esquerda, né? Acontece algumas vezes, né, gente? Então, mas você decide aí se ele era de esquerda ou de direita.
Resumindo o absurdo. A gente tem um deputado que pede um evento em homenagem a um torturador que foi acusado de ferir os direitos humanos e exatamente no Dia Internacional de Direitos Humanos ele quer fazer uma homenagem a esse torturador. Diga-se de passagem, torturador esse que no próprio país você pronuncia o nome, alguém já vai te olhar assim e falar assim: de que você tá falando aí? Entendeu? Quem conhece, quem vê, quem estuda um pouquinho da sua própria história não comete erros de ficar exaltando o torturador, né? Vou fazer um exercício mental. Augusto Pinochet, que foi ditador do Chile, um dos caras que um dos maiores presidentes corruptos da América Latina, de direita, ovacionado pelo atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. Qual é o nome? Bolsonaro, perdão. E já tivemos problemas por isso. Já sim. E vamos lá. Ó, ele é apontado como herói pro Bolsonaro. Um vereador de São Paulo, deputado estadual. Um deputado estadual. Frederico Dávila, do mesmo partido que era, né? PSL, partido de direita, né? E pedindo uma homenagem e quem diz que ele foi um dos maiores corruptos não sou eu, não é o anti-amnésia, não é a esquerda, os esquerdopatas, foi simplesmente o setor estatal de investigações dos Estados Unidos na época. E, além de tudo, você lembra do Geisel? Um dos nossos grandes presidentes da grande, entre aspas, né, da ditadura? No dia da posse de Geisel não queria Augusto Pinochet na presença, porque seria meio que, vamos falar meio hoje assim, queimação de filme. Então, não é meio dúbia essa imagem? Então você quer homenagear um cara que, além de genocida, era extremamente corrupto e a própria direita, na época, não suportava ele. O que você acha? Lembrando que veio dessa vez de um deputado, mas em 4 de setembro de 2019, Bolsonaro exaltou a ditadura de Pinochet e, diga-se de passagem, ainda atacou o pai de Michele, que, nossa, deu uma grande confusão em setembro. Se você não lembra, vai pesquisar, porque é sensacional ver as vergonhas internacionais que a gente gosta de passar. E aqui foi feito para lembrar você. Vamos então? Vamos. Dólar tem o maior valor nominal, bate os 4,20 e gasolina... E não é aquele 4,20 bom não, viu? Ops, longe da gente falar sobre isso. Não sei o que vocês estão falando. E a gasolina R$5. Alguém sabe falar pra mim, pelo amor de Deus? Eu gosto, né, anti-amnésia. Eu gosto de lembrar pra alguns que, né, houve aí uma conversa. Quando o PT saísse, dólar R$1? Disney era todo fim de semana. Eu já tava preparada pra isso. Eu também. Bom, e agora vocês estão todos indo pra porta da van? Tirar foto com a estrada? Eu só tô feliz de não ir pra Disney porque eu não vou encontrar com aquela lésbica da Elsa. Mas será possível? Era exatamente o motivo que eu queria ir pra Disney. Como assim? Então. É óbvio que a gente brinca aqui, óbvio que a gente sabe antes que vem os economistas de plantão formados no Twitter e vem e fala, não, mas tem a ver com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que tá longe de uma solução, infelizmente, está afetando o mundo inteiro e inclusive a gente agora, mas quero ressaltar e lembrar. Seria bom ter um planejamento nesse momento, seria bom ter um governo que tivesse um planejamento nesse momento. Então, assim, é muito fácil para aqueles que são legais. Eu lembro quando a crise econômica dos Estados Unidos era uma marolinha aqui no Brasil, minha gente. Eu sou nova, não sou dessa época.
Vai tomar Olha! Olha! Agora vem pra cá me humilhar. Hora dessa eu jamais. É claro que o exterior é boa parte dos nossos problemas. Eu até ouvi um desses economistas aí de Facebook. Teve um mesmo que um crítico ferrenho aos governos anteriores e muito adorador do atual governo, falando que a China não seria uma ótima forma da gente seguir a economia da China e sim dos Estados Unidos, que é muito mais próximo do liberal do que na China, entre aspas, não. O problema, meu amigo, que é o seguinte, vamos lá, outro exercício mental, eu sei que você consegue, vamos lá, junto comigo, pensando? A China, em no máximo 15 anos, será a maior economia do mundo, sem ter precisado de fazer guerra com ninguém, viu? Não necessariamente. Tá? Mas ela já tem a previsão de que em no máximo 15 anos ela vai chegar a ser a maior economia do mundo. É da melhor forma possível? Claro que não. Mas é também a nossa maior importadora dos nossos produtos, o nosso maior comércio é com a China. Você tem que valorizar isso, porque senão você vai quebrar o país. Lembrando que semana passada teve BRICS, teve a representação chinesa aqui, teve uma reunião dele com o Bolsonaro, então assim... Tá na hora de colocar o lado mesmo, dele. eu lembrei de novo da colonização, quando os portugueses traziam espelhos pros índios e levavam madeira aí. É porque a troca que eles fizeram me lembrou isso, entendeu? Também tem a ver com a questão do impeachment que estaria rolando. Estaria não. Está em fase, né, de investigações, de como a gente fala, de sabatinas no Congresso americano sobre o impeachment de Donald Trump, que a gente vai decorrer mais em algum programa mais para frente, mas é num caso que ele teria pedido para o governo da Ucrânia investigar seu maior arquirrival nessas próximas eleições, que é... Eu esqueci o nome dele. Até o final a gente lembra. E também... Mas é claro também que tem... A pessoa que tava parabenizando o Lula esses dias? Quem? Ah, sim, é o próprio. O próprio parabenizou o Lula também. Quase gritou um Lula livre, um Lula Free Lula, né? No Twitter. Mas tem um fator interno, alguns fatores internos que também faz com que o dólar tenha crescido ao 4,20. Um deles é a questão da liberdade de segunda instância. Por quê? Quer dizer que a liberdade de segunda instância foi um problema? Não. O problema é os juízes terem, o STF, os ministros do STF terem mudado de ideia em 2016 e mudar de ideia agora em 2019. Essa mudança de ideia faz com que o mercado também mude bastante, porque o mercado ele necessita de um tribunal, de leis terem sua firmeza. Não pode ter a mudança direto. Por bem ou por mal, é importante que você tenha uma certa rigidez e que você mantenha uma decisão sempre. A decisão certa era porque a gente já debateu que deveria ser realmente liberto na segunda instância, porque ninguém pode ser preso antes do trânsito julgado. Me passou aqui, eu não estou conseguindo ver aonde que você achou Joe Biden. É isso Ele mesmo. próprio. É o próprio que Na verdade, teria foi sido ele investigado. o filho, né? Foi o filho, Pra né? investigar o filho dele. Né? Isso. E também o caso da venda de petróleo, a venda dos campos de petróleo, que foi apenas 1/3 do que o governo achou que iria vender. Queria leiloar. Então isso faz com que o comércio, que achava que teria uma venda alta, não teve, vendeu apenas 1/3, ou seja, vendeu apenas 33% daquilo que acreditava que ia vender. Então, ao invés de investir num país que está entre crescimento e estabilidade, na realidade está bem instável,
é mais fácil as pessoas que investem investir em outros países mais economicamente equilibrados. Gente, peraí, Nerdfred engoliu um papagaio hoje, foi que ele não para? Eu tava explicando. Cristo amado! Sensacional. Não, mas é porque... Eu estudei isso, eu estudei. Ah, desculpa. Gente do céu. E só pra lembrar, o presidente, né, da China falou que ele tá agora buscando alcançar prosperidade junto com o Brasil, o que é muito engraçado falar isso para o maior fã de... Gente, sério, nem a mulher de Trump gosta tanto de Trump igual a Bolsonaro, a gente tem que deixar isso claro. Tá comendo? Você tinha visto Michele? Que momento, hein? Oi, sumido. Então, gente, agora moradora de rua morre após pedir R$1. Como é que foi isso? Tá complicado, viu? Tá complicado, tá bem complicado. Era uma negra e ela abordou não lembro se ele era policial. Não, ele tinha porte de arma. Não. Ele tinha porte de arma e ela abordou ele pra pedir. E ele falou que imaginou que era um assalto. E aí ele reagiu. Entrega a arma pra todo mundo, né? Gente, eu não entendo como... Diga-se de passagem, Niterói. Eu não entendo, assim, como as pessoas usam arma. As pessoas têm necessidade de ter arma, assim. Gente, só tem arma quem tem uma intenção de matar outro ser humano. Ninguém tem uma arma pra assustar. Se você tem uma arma, você vai usar ela em algum momento pra matar. E foi isso que aconteceu com essa pessoa aí. E diga-se de passagem, usar esta questão de autodefesa, as testemunhas que estavam presentes... Autodefesa com 2 tiros, então, no mínimo. Exato. Usar essa teoria, tinham testemunhas do local que disseram que ele atirou, guardou a arma e continuou andando tranquilamente. Eu acho que se você está em situação desesperadora e você está se autodefendendo de uma coisa, você não tem esse tipo de atitude, entendeu? Então, assim, a gente vê o... Eu já vou pular pro nosso momento cultural. Complicado dessa... Fica difícil, mas o momento cultural hoje tá é interessante. Né? Você fica aí colado porque você vai gostar, viu? A gente volta. A gente vai voltar nesse caso aí sentido. Que é interessante. Então, e ficava a 800 metros de um batalhão de polícia em Niterói e é sempre bom, óbvio que não é bom, né? Mas é importante a gente frisar esse tipo de notícia pra gente ter noção de como está a sociedade como sociedade, a sociedade como humanidade, né? Você que no caso não é muito, talvez não tenha visto no jornal, sim, tem um vídeo gravado e ela não apresenta nenhum gesto de que estaria armada, ela simplesmente pede dinheiro, R$1 especificamente. Para o que ela iria gastar, não importa, ela foi morta, ela foi assassinada no meio da rua e ela foi tratada como lixo. Olha, esse negócio aí de pra que ela ia usar. Olha, eu tinha um bom tempo que eu não dava dinheiro a pessoas pedindo na rua. Justamente por esse pensamento. Não sei por que vai gostar. Até que eu morei num prédio e embaixo do prédio a família inteira. O pai, a mãe, 2 crianças. Uma, tipo assim, de uns 5 anos e outra de colo. E aí eles estavam pedindo na porta do meu prédio. Tinha 2 restaurantes assim, um de um lado, outro de outro do meu prédio. E aí eu tinha já almoçado no restaurante e normalmente eu não tinha comida mesmo em casa, eu tinha fruta. Porque era só as refeições que eu fazia, era no meio ali de uma refeição principal e outra eu comia fruta. Eu fui na minha casa, fui na casa de minha vizinha, que também não tinha muita coisa. E eu lembro que eu peguei um tanto de uva, um tanto de banana, um bocado de fruta que tinha assim, sabe? Eu fiquei com muita pena, porque eu vi aquele pessoal ali na porta. E tinha muito tempo que eu não dava dinheiro pra ninguém, não dava nada pra ninguém, porque eu sou gente ruim mesmo. Eu vou expor esse momento. Não sou gente ruim, eu só era um pouco cismada. Beleza, dei. Alguns dias depois, eu fui pro salão. E lá no salão, uma moça que é dona de um restaurante próximo me falou que essa família, ela vinha de outro bairro pra pedir no nosso bairro
por conta da concentração de estudantes e de restaurantes ali, e que eles fingiam estar sujos pra pedir. Eles pintavam de carvão e no final eles iam trocar de roupa do lado do restaurante dela e depois trocavam o dinheiro com ela. Aí eu falei, velho, belos fila da puta, me enganou direitinho. Aí depois eu parei de novo de dar qualquer tipo de esmola, porque eu dei essa e me arrombei. Mas, em compensação, o pai da família, ele sempre me esperava entrar dentro de casa. E às vezes ele pegava o meu lixo assim, pode deixar que eu boto aqui, senhora, e tal. Mas ele sempre ficava me olhando entrar dentro de casa e eu ficava meio segura, porque o bairro era um pouco perigoso. Mas eu parei de dar esmola. Gente, eu parei de dar esmola, mas não atirei ninguém não, ó. Na paz, viu? Eu só falo não tenho. E pronto. E pra você que tá aí, você de família de bem, família tradicional brasileira, se você tem um pouquinho assim no coração, você tem vontade de dar, não dar dinheiro, mas dar um quilo de alimento, aí fica pensando, dá com seu coração. O que seu coração pedir pra dar, dá. Não pense no que a pessoa vai fazer, não. Faça a sua parte. Se tem uma coisa que você tem que fazer de coração limpo. Se você tá fazendo com coração limpo, não importa o que a outra pessoa vai fazer com aquilo, você deu de coração. E se vai no que é importante desse caso todo. Não é você dar ou não dar, porque isso é com você, isso é com a sua consciência. E definitivamente não é o que ele vai fazer com esse dinheiro. É aquele iniciozinho de pensamento sobre ser humano, ser social, né? Então, assim, se alguém te vem pedir alguma coisa... Gente, a gente tá em um momento tão absurdo que você tem que falar. Se for pra pessoas. comprar cachaça, dá, porque assim, é importante beber. É importante, a gente sabe, a gente entende. Pra aturar esse país, pra aturar esse ano, tem que beber. Então, eu também concordo. É uma causa eu não nobre. acho que é uma coisa ruim, não. É uma causa nobre. Tá, então, é importante lembrar. É absurdo a gente ter que falar, mas tô vendo que vai ter que falar, né? Quando acontece uma questão dessa, trata o humano como humano, entendeu? Não é um indigente, a mulher de alguém, é a filha de alguém e é alguém que passa por problemas como todo mundo passa. Então, assim, não é possível que as pessoas não tenham o mínimo de... Não sei, eu vou usar a palavra compaixão, mas é necessário. É isso, né? É um caso que me agoniou incrivelmente. Então, vamos pra amnésia alcoólica, porque a gente tava falando sobre bebida agora, a gente tava falando sobre bebida, aproveitar para entrar na amnésia alcoólica, porque essa semana teve no dia 20, o Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. Ah, não, mas não precisa ter consciência negra, temos que ter uma consciência humana. Consciência humana! Ah, minha bunda, viu? Olha, minha bunda é pra você mesmo. Se você branco, você já entrou no supermercado e foi acompanhado pelo segurança, e o segurança, apenas por você ser branco, ficou atrás de você e depois de revistou, ou então você foi obrigado a se retirar de algum lugar, ou talvez nem pôde entrar em algum lugar por ser branco, ou então se você já deve ter almoçado em algum restaurantezinho mais legal, tal, e a maioria lá era negro, acho difícil, né? Aquele tanto de médico, professor negro que você já teve na vida, né? Gente, mas eu até tenho amigos negros. Eu até, né? A minha pegada até, né? Eu até converso com negros. Eu até tenho pessoas que cortam meu cabelo, que são negros, igual, né? Ai, Da semana passada, meu Deus do céu. complicado. Então, essa semana eu vi algo que tratava bem disso, né? De consciência negra ou consciência humana. E aí falava assim, gente, me ajuda a responder isso aqui. Eu pro meu TCC. Complete com humana ou negra, as lacunas abaixo. Segundo a ONU, a população Negra, obviamente.
é a mais afetada pela desigualdade social no Brasil. Hoje, de 100 pessoas assassinadas, 71 são negros. Os mais de 300 anos de escravidão ainda refletem no cotidiano da população negra. O índice de violência contra mulheres negras aumentou em 35%. 61,6% da população encarcerada no país é negra. A mão de obra negra no Brasil ocupa 48,3% do mercado de trabalho informal. A população negra ganha 59% do salário dos brancos. 54% da população brasileira é negra. Apenas 12% dela está na universidade. Era só isso mesmo, obrigada. Lembrando que se você, aos engraçadinhos, que é meio, não sei, lento, se você substituir por humana, o que acontece? Fica incorreto, fake news, porque existe genocídio, a gente fica batendo nessa tecla e é impressionante como um simples, que não é simples, né? Eu acho um que importante dia acaba afetando tanta coisa, porque a quantidade de gente afetado por isso, essa semana foi uma coisa absurda. E eu acho que faltou botar a população que ocupa a favela, ela é negra. O genocídio A população carcerária colocou. Só para lembrar que em 1988 teve a abolição da escravatura, mas até 1910... Negro não podia ter terra. Não, logo depois da abolição não podia ter... Negro não podia ter terra. Em 1988 teve a abolição. Simplesmente foram largados no meio do nada, na rua. Ou você era escravizado, ou você era escravizado e tinha uma casa, ou você tinha a sua carta de alforria e ficava a Deus dará, né? Porém, até 1910 a Marinha ainda pegava os negros que eles consideravam que teriam feito alguma coisa errada e ainda dava chibatadas. Até que houve a revolta da chibata, que só em 1910 que foi parar com esse tipo de agressão aos negros. Nós fomos o penúltimo país no mundo a abolir a escravatura. A gente só ficou atrás da Mauritânia. E a última foi o último país a abolir a escravatura em 1981, que só virou leis, na realidade só virou crime em 2007. A revolta da chibata, que foi só para esclarecer que a revolta da chibata ela foi porque hoje direcionada, é uma pessoa estudada, viu, gente? Ela foi direcionada, ela foi liderada por João Cândido Felisberto Negro, que foi acabar com esse tipo de agressão aos negros na Marinha. Ou seja, durante ainda 22 anos ainda tinha chibata. E ainda nesse tópico a gente viu essa semana uma coisa que é no mínimo lamentável que aconteceu lá na Câmara. Houve a exposição sobre a consciência negra e a Maria, que não é do Carmo. E o deputado Coronel Tadeu do PSL, não é perseguição, é porque eles dão motivos pra gente ficar falando o tempo todo. Eles que eles ficassem quietos. Na realidade são eles que dão trabalho pra gente. A gente tenta montar uma pauta, só que a pauta fica gigantesca. E aí, ó, pelo amor de Deus. Olha, aos que bebem, sem querer incentivar vocês a beberem mais, mas escuta o podcast de certa forma, bebe toda vez que a gente fala PSL. Dá um gole toda vez que a gente fala PSL.
Que Você vai ser bêbado. vai faltar. Bêbado Quem, com vai faltar glicose nos hospitais. Tá, beba com moderação. É só brincadeira, gente, não beba não. Você vai se tornar um de nós. Olha. Voltando. Então, o Coronel Tadeu, do PSL, nessa terça-feira, dia 19, quebrou uma placa em que havia um menino negro no chão, com uma blusa do Brasil, algemado, e logo à frente, ou melhor, à frente, um policial com uma arma recém-utilizada. E essa charge acabou que deixou Tadeu um pouco estressado. Galvão? Sentiu. Fala, Dino. Sentiu. É aquilo, né? E ele quebrou. Então, gente, eu vi muitas coisas no Twitter, é o nosso mundo, né, lá, sobre isso, e certos engraçadinhos tentando defender. Mas a Câmara, não sei o que, essa charge ofende aos militares e policiais e a PM do Brasil, blá 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 blá. Entretanto, a gente vai pra um detalhezinho. É um deputado cometendo vandalismo dentro da Câmara. Se você não vê problema nisso, esse já é um dos primeiros problemas. Mas, independente, você já começa pensando nisso. Vandalismo na Câmara, você vai ficar defendendo isso mesmo? Pensa direitinho. Você quer ser corporativista? Vamos defender a polícia aqui. Ok. 37% dos policiais são negros no Rio de Janeiro. 51% das mortes de policiais em combate são negros. Você é ruim de matemática? Presta atenção. 37% apenas são negros. Porém, 51% que morrem são negros. É pra você pensar. Se é pra deixar você pensar, eu li uma frase que eu achei muito filha da mãe. Que é a seguinte: não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Eu fico besta como a gente pode tratar outro ser humano dessa forma. Como a gente pode ver outro ser humano que é igual a nós como inferior. Seja por cor de pele, seja por religião, seja por qualquer característica que ele tenha. Ele é ser humano. Antes de qualquer característica que ele carregue, ele é ser humano. E só por isso. Só por isso não. Por isso também ele merece respeito. Você não vê outro animal matando um outro da mesma espécie. Exceto aquelas aranhas, né? Que fode, depois ela mata. Essa aí vale a pena. É a viúva negra. Alguém postou essa semana foi que o ser humano, ele criou a bomba atômica, mas você nunca viu o rato. Eu acho que foi eu que postei isso. Foi você mesmo que postou. Foi. Mas o rato não cria a ratoeira. É bem isso. Vamos pro DDA? Gugu tá morto ou não tá, gente? A pessoa morreu. A pessoa aqui que tá na minha frente é que morreu. Tô perguntando, vamos pro DDA? Vamos pro DDA? Vamos. Não. Eu ainda quero fazer mais uma. Então volta. Uma colocação sobre isso. Ok. É importante, sobre consciência negra ainda e sobre esse fato que aconteceu na Câmara, eu vou confrontar um pouquinho. A declaração de Maia sobre isso foi a seguinte: numa democracia, num país livre, não é porque nós divergimos que nós podemos retirar de forma violenta uma peça de uma exposição que é autorizada pela presidência da Câmara. Coloca na sua imaginação. Tá. Frisando que ele falou isso, né? Porém, não falou em nada sobre punições ao Tadeu. Vamos colocar outra hipótese, que aquilo fosse contra, exemplo, um objeto que representasse a religião que é predominante nesse país, o catolicismo, ou se não... Você quer satanismo. Ou se não, já que temos uma bancada da Bíblia na Câmara, digamos que uma pessoa ou um outro deputado fosse lá e rasgasse uma Bíblia, por exemplo. Eu gostaria de saber, Glória,
Eu gostaria de saber se o posicionamento de Maia seria o mesmo, se o posicionamento das outras pessoas seria o mesmo também. Seria esse de fechar os olhos e falar, não, é grave, mas foi contra, é o que a gente vê no Brasil. É grave, mas foi contra negros, todo mundo esqueceu, ninguém puniu ninguém. Foi um branco fazendo contra negros, o que eu tenho a ver com... Ah, é errado. Mas é normal. É errado e cadê as punições? E cadê o escândalo e o estardalhaço que se faria se fosse em outra situação? Porque vandalismo é vandalismo, independentemente do de a que se comete isso. Então, sempre que acontece uma coisa dessa, é bom a gente fazer esses paralelos para ver como é importante de dar consciência negra por isso. Porque a gente vê um assunto sendo tratado de uma forma dando muito menos importância por ser de pauta negra, que se fosse qualquer outra coisa, de uma pauta branca, nossa, imagina o estardalhaço que até esse país e onde esse deputado estaria agora. Falta o país sério, né? Então, senhor Elemento, vai ter DDA? Não vai ter DDA, porque infelizmente a gente acaba de perder 30 minutos gravando isso e aconteceu... Parece que esse vai ficar entre os episódios proibidos do nosso programa. Acho que todo bom podcast ele tem que ter um episódio proibido. Se você quer realmente saber, um dia a gente vai cobrar caro. A gente vai deixar isso na nuvem e vai cobrar caro. Jesus a amado. gente vende no futuro. E eu sou a capricorniana capitalista aqui da mesa, viu? A parte de capricorniana eu não entendi, mas capitalismo, infelizmente, é o que domina, a gente vai ter que... É o que há. Pois então, o DDA seria sobre essa problemática da mídia anunciar coisas que ainda não ocorreram e as pessoas não pesquisarem e saírem por aí reproduzindo notícias falsas. A gente ia pegar sobre a questão do Gugu, que deram como morto por um certo tempo, mas ele ainda não estava morto, só que é exatamente agora. A gente Durante a nossa gravação. Durante a nossa gravação, ele veio a falecer. Exatamente, a gente recebeu a notícia do falecimento, então... Em respeito, né? Em respeito à família, que deve estar ouvindo o podcast também. Aos fãs também. Aos fãs. A quem gosta. Nosso ou do Gugu, você quer dizer? Do Gugu, né? Do Gugu, no caso. Entendi. Que a gente ainda tá... Entendeu? Então, essa semana não vai ter DDA, mas a gente volta semana que vem com um assunto bom pra vocês. Então a gente vai para um assunto do momento da cultura. Que essa semana, aliás, essa semana está saindo já, né, de cartaz, o filme O Coringa. Pera aí, quem não gosta de spoiler pode acabar por aqui. Tchau. Não. Fica com Deus. Quem não gosta de spoiler. Não, você vai pular e vai para essa parte, vai para 1h, 3 minutos e 7 imitações do Nerdcast. E aí eu vou deixar, infelizmente vou ter que deixar gravado a parte que você vai ter que pular. Que isso, é complicado. Saco! A minha vida é uma bosta. Vamos lá. E a gente vai falar agora sobre o Coringa. Depois você vai pular para o fato feito. But I don't let them get me down. Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. Então, meus caros, vamos falar sobre o Coringa. Comecem, deem spoiler àqueles que já assistiram e a mim que não assisti e vou escutar spoiler também. Vamos lá. O Coringa, a gente não vai falar necessariamente sobre a história, porque vai sair alguns spoilers aqui, mas não necessariamente sobre a história. Você pode assistir tranquilo se você quiser ouvir, continuar ouvindo. Mas o Coringa, ele é sobre o início do personagem. É um personagem que eles conseguiram construir de uma forma muito bem feita, até mesmo pelo próprio ator.
Exato. Joaquin Phoenix. Que é homem. É bem interessante essa história do Coringa. Ela vem diferente de muita coisa que a gente já vinha assistindo antes. Primeiro que não tem um romance. Eles não tem aquele romance que a gente esperava, né? Assim, tem um plot twist durante essa parte do romance que ele é maravilhoso. Não vem com aquele romance da psicóloga e tal, beleza. Vem com a mãe. A mãe vem mais presente, que a mãe não era tão presente em outras histórias. Sim. Vem a história da mãe, um pouco da história da mãe. E o início da história dele com o Batman. Existe a perspectiva também que esse não seja o Coringa original. Existe a história de que talvez esse não seja o original. Existe também a história de que esse filme, algumas pessoas acreditam que ele foi feito tudo apenas da cabeça do Coringa, que ele tivesse imaginado tudo aquilo. Eu não acredito. Mas tem muita imaginação, pô. Tem algumas partes que é imaginação, por exemplo, o romance dele com a vizinha. Não todo. De certa forma, sim. De certa forma. Ele encontra ela no elevador, faz o gesto, né, de como se estivesse atirando pra fora da cabeça. Porém, depois, durante todo o filme, no final, quando ele vai pro quarto, pro apartamento dela, a pergunta dela é: oi, você é meu vizinho, você está no apartamento errado. E aí você vai perceber que na verdade aquilo ali era... Tudo que ele viveu durante o filme todo com ela era apenas uma fantasia. Ela. Isso. As partes que ela tava era apenas fantasia. Mas nem só as Olha o tamanho do spoiler. A gente falou que era spoiler. A gente falou pra você sair. Ai, meu Deus. Continue. Então, a vida do Coringa, pelo fato dele... Eu acho que ele tem uma perturbação mental. Então até ele mesmo ele se confunde. E isso passa para o telespectador. Eu acho que é a narração de um cara que tem problemas mentais. Sim. Exato, mas aí ele acaba se confundindo o que ele está vivendo com o que ele não está vivendo, que é a criação da mente dele. E a gente fica às vezes sem saber o que é criação da mente, o que é algo real. Durante o programa, quando ele planeja o tempo inteiro se matar durante o programa, são coisas muito assim, que a gente fica sem saber. Eu tinha muitas dúvidas e não bastava assistir dormindo. É interessante que o filme ele te coloca, até às vezes dando valor aos atos dele, porque o filme ele te coloca apenas na visão do Arthur. Entendeu? O Arthur, ele a todo momento ele tá sendo massacrado e você pensa, porra, como o mundo, aquele mundo de Gotham é maluco. Um candidato que fala que os cidadãos pobres são palhaços. Quando você vê pessoas muito ruins, mas sinceramente, isso não é muito diferente do normal. Quando o filme ele te bota em alguns momentos para você refletir, por exemplo, o momento que ele deixa o anão viver. Aquela parte muita gente leva como cômico. Não é cômico. Eu acho que é assim. Ele mata o outro que deu a arma pra ele, entendeu, né? Ele vendeu a arma e ele mata aquele cara, mas pelo medo, porque aquele cara foi na casa dele pelo medo. Foi pelo medo dele falar pra polícia de como ele conseguiu a arma. Eu vou discordar. Certo. Na realidade, tem o direito. Se eu mas não me peraí, engano, não é. Você vai discordar, vai ter o direito, mas peraí que eu vou ficar falando aqui pra você não discordar de mim. Eu vou discordar porque é o seguinte, eu acredito que não foi eu assisti esse filme uma vez e eu tô aqui maravilhado, eu tô doido pra assistir novamente. Porém,
os fatos, se eu não me engano, não é o mesmo personagem. É o gordinho, pô. O gordinho alto. A questão é que eles chegam, eles que tinham medo, né, no caso, esse gordo que tinha medo dele, ele não mata por medo. Ele mata porque ele decidiu matar as pessoas que fizeram mal a ele durante toda a vida. Você pega desde o começo, o filme, ele é meio depressivo. As cores são meio pastéis no começo do filme. É pra te levar pra que... Tanto que acho que a primeira imagem é ele pequeno em uma cidade gigante. É pra demonstrar o quanto ele apanha pra crianças no começo, pra adolescentes e tal. Nesse momento, o filme já mudou praticamente completo, que ele já tá cheio de cores. Você já percebe a mudança, porque ele anda meio corcunda. Nesse momento em que ele mata um dos ex-colegas de trabalho dele ali, ele já tá mais ereto, ele já tá mais dentro de si, dono de si. E quando ele deixa o anão sair e ir embora, ele dá até um beijo na testa do anão, e ele fala assim: não, você nunca fez mal a mim. Ele tá sendo sincero com ele mesmo. Porém, eu ouvi aplausos, eu ouvi pessoas ficando super felizes com a revolta que ele tá, e isso denota muito como o mundo tá. Eu acho. Sim, pode eu acho ainda que ele deixou o anão pela forma como o anão se comportou. Eu acho que tem muito disso. Tipo assim, como você se comportou comigo durante toda a minha trajetória, como você se comportou comigo nesse momento agora. Então, e o outro não. Eu tenho quase certeza que tem muito tempo que eu assisti, gente. Eu assisti primeiro que você. Uhum. Eu assisti essa semana. E eu assisti tem um tempão. Foi logo que lançou, eu assisti. E eu acredito que ele mata o cara que vendeu a arma pra ele na casa dele. Porque o cara vai na casa dele meio que pra tentar sondar, pra ver se ele ia falar pra polícia quem passou a arma pra ele. O cara tava com o cu na mão. E nessa, o anão vai de gaiato. Tipo assim, vou fazer uma visita ao meu amigo. Sim. E aí, por isso que o cara ferra e o anão não. Ele comenta, né? O cara comenta com ele, até me interrogaram e tal. Aí o anão, mas não me interrogaram. Aí o cara responde, se falasse que o assassino era o anão, ia prender você. Mas essa cena toda ela foi até talvez feita por algum analista psicótico, psicólogo, ou por algum psicólogo, porque ele te dá um momento de tensão e mesmo assim muita gente ri, porque o anão tá ali desesperado, que acabou de morrer o amigo dele e acha que é o próximo a morrer. E aí o que acontece, o cara fala, não, você vai viver. Na hora que o anão vai tentar abrir a porta, não consegue. E precisa pedir ainda ajuda pro cara que acabou de matar o amigo dele pra abrir. E você fica naquele momento tenso. Só que em um ponto ali, você ri pelo caso, né? Pelo anão não conseguir abrir a porta. E você, depois que você ri, você fala, não, mas que momento merda assim. Você fica super tenso de não saber se ele vai sobreviver, se não vai. E assim, é interessante porque isso acontece logo após ele ter matado a mãe, né? Ele ter matado a mãe pelo fato da mãe ter deixado ele ser abusado quando pequeno. Nossa, tem uma das frases que é... Porque ele tem um sorriso, ele tem uma patologia em que em todo momento que ele fica... nervoso, assim. Ele ri. E ela falou, ele falou assim, você deixou eu apanhar, você deixou eu ser abusado quando criança. Mas você estava sorrindo a todo momento. Então você fica imaginando como é que foi a infância desse cara. Até aquele momento da vida ele foi acabado e assim... eu fico imaginando assim, só o fato de eu estar passando por um momento triste, um momento difícil da minha vida, e eu estar sorrindo.
que tudo que eu não queria era estar sorrindo naquele momento. E isso ser muito involuntário. Muito. E aí, tanto que ele tenta tossir naquele caso mesmo lá no metrô, em que os caras vão meio que abusar da moça, ele começa a sorrir, ele começa a ver os caras chegando, e ele tenta começar a tossir pra parar de sorrir, e você vê ele sorrindo, mas com a tensão de querer chorar, porque ele sabe que ali ele vai apanhar. Só que é um momento meio que de crescimento do personagem. É um filme que é completamente real. Tudo que aconteceu no filme pode acontecer. Isso acontece nos Estados Unidos, algumas coisas parecidas acontecem, nada ali foge do mundo real. É um filme de herói. Mas na verdade que... não tem herói no filme. Na verdade temos, né? Ele é o herói. Ele é colocado como se fosse o anti-herói, que não o vilão, mas o anti-herói, aquele cara que é contra o sistema, né? Só que no meio da loucura dele. O Deadpool é bem assim, mas de um jeito bem depressivo. O Joaquin Phoenix, um grande ator, foi foda. E você sabe que teve um baixo orçamento, né, velho? Foram 55 milhões e já arrecadou mais de 1 bilhão. Você gastar 50 centavos e arrecadar 100 reais... Gente, precisa investir de uma forma Vamos dessa. ser sinceros, vamos investir na Warner, por favor? Agora eu vou chamar a nossa colega aqui, senhora Pimento, pode vir. Que ela teve que fugir dos spoilers, pois ela não mereceria ainda assistir o filme. Porque ela ainda não assistiu, o filme já tá quase ganhando o Oscar. Provavelmente ganhará vai concorrer a pelo menos 5, 6 estatuetas vai concorrer. Uma das 2 estatuetas é quase certo de ganhar, que é de melhor ator e de melhor fotografia, porque foi foda. Esse filme é super interessante, bota muito pra pensar. E não adianta assistir uma vez como a gente fez. Eu acho que foi o nosso erro aqui, da gente comentar esse filme, e ter assistido apenas uma vez. Eu acho que poderia ter assistido até mais pra gente poder falar melhor do filme, que um foda filme de gasto baixo e de uma qualidade imensa, interessantíssimo, muito bom. Então, eu espero que... Eu vou escutar isso depois que eu ver o filme. E vocês sabem que eu vou criticar muito vocês, né? Beleza, estamos aqui. Vai ser só mais uma. É a formação, o nascimento de um psicopata. Espero que vocês não tenham me envergonhado nesse tema. Existe uma problematização imensa por trás desse filme, e por trás do personagem, e por trás da história, e por trás da continuação, e por trás dos quadrinhos. E esse que é o pior, né? Vai ter continuação. E vai ter continuação. E então isso não é bom. Já sabe que isso não é bom. Esse filme deveria morrer no 1. Eu não sou a favor da continuação dele. Vamos nós para o fato ou fake! Fato ou fake? Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. A folia dos cus prolapsados. Onde começou o kit gay? Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Fato ou fake? Patifes! Pois fato ou fake, morte de mais uma criança no Rio de bala perdida. Essa triste notícia, infelizmente, não é fake, é um fato. E para a gente começar falando sobre esse assunto, é bom a gente dizer que bala perdida nas comunidades, nas favelas, na periferia, nunca é perdida, né? Sempre atinge um estudante, uma criança, e dessa vez, infelizmente, atingiu uma criança de apenas 5 anos de idade. A garota Kathleen Umbelino de Oliveira Gomes foi atingida por um tiro
E o nosso governador do Rio, Ray Witzel, ele menciona no seu Twitter, atribuindo culpa ao governo federal. Temos aqui: impedir a entrada de drogas e armas no país é responsabilidade do governo federal. A falta de combatividade em nível federal do tráfico de drogas e armas acaba alimentando essa guerra insana que existe nos estados. Então, o Witzel, ele vem pôr a culpa no governo federal. Sabemos que eles, né, do governo estadual também, por ter na Constituição a competência para a segurança pública, também tem a sua parcela de culpa. E essa criança, infelizmente, não foi a primeira nem vai ser a última por essa violência que ocorre, né, nas favelas, nas comunidades, que a gente sabe que é um verdadeiro genocídio, né, somente a comunidade negra. E a gente percebe que, devido às críticas que existe tanto de um lado do Estado para o governo federal, do Estado do Rio de Janeiro para o governo federal e vice-versa, a gente observa que eles tentam passar a culpa um para o outro, né? E enquanto isso, a população periférica continua sofrendo, né? Então, infelizmente, não foi um fake news, e sim um fato. Em 10 meses, o Rio tem 6 crianças mortas por bala perdida. E resposta quase nenhuma. Jennifer Gomes, 11 anos, 9 meses atrás. A polícia afirma que ainda investiga o caso. Cauã Peixoto, 12 anos, 8 meses atrás. Não há conclusões. Cauã Rosário, 11 anos, 7 meses atrás. O Estado não tem uma explicação. Cauê dos Santos, 12 anos, há 2 meses atrás. O inquérito foi concluído, mas o Ministério Público e a polícia não informam o desfecho. Agatha Félix, 8 anos, 2 meses atrás. O caso ainda não tem solução. Kathleen Gomes, 5 anos. Um suspeito de dar o disparo foi preso e investigações continuam. Agatha, a questão da Agatha, até que saiu a notícia essa semana de que a balística realmente saiu da arma de um policial. Porém, durante uma entrevista, o delegado não quis dizer qual dos policiais foi que atirou. Um certo corporativismo, porque deixar um assassino sem a sua cara na... Porque qualquer bandido, qualquer assassino tem que ser exposto. Qualquer assassino tem que ser exposto. E por que o corporativismo? É bom constar sobre isso, principalmente que dia 21 Bolsonaro anunciou o envio ao Congresso do projeto que isenta militar de punição. Calma aí, parou. Isso já é spoiler. A pessoa que eu tirei daqui, falei assim, ó, sai que vai ter spoiler. Tá querendo dar spoiler de um dos fatos fake aqui. Para com isso, minha filha. Real oficial. Vamos lá. Porque tá incrivelmente ligado, né? Então, mas vamos seguir. Claro. É porque, na verdade, a maioria desses assassinatos de criança... A última. A maioria. A última criança que foi morta, qual é o nome? Kathleen Gomes. A maioria, os suspeitos ou há rumores na mídia de que sejam policiais. Por isso que eu perguntei o nome da Kathleen. Isso. Kathleen, um dia após o assassinato dela, ela teria sido baleada por um outro bandido. Ela entre esses, parece que foi o único, dentre esses que foram falados, ela foi a única que não foi morta por um policial. Não teria sido morta por um policial. Porém, qual foi a resposta do governo do estado do Rio?
o Auschwitzel, o Whitney Houston, o Witzel, governador do Rio de Janeiro, colocou culpa no governo federal, dizendo que a culpa das armas entrarem nos morros é da falta de fiscalização das fronteiras. Ok. Já viu aquela coisa? A culpa é minha, eu boto o que eu quero? Não, mas sabe o que é interessante? É que assim, morre uma criança, mais uma, na porta do morro, e a única coisa que eles pensam é briga política, porque a gente sabe que o Auschwitzel, o Whitney Houston, vai ser candidato a presidente na próxima eleição, e os dois já estão brigando. Em 2019, o primeiro ano de trabalho dos dois, eles já estão pensando em 2022. É interessantíssimo como a morte de um pobre, a morte de um negro, a morte de qualquer um de nós não faz a menor diferença para eles. A única intenção é o poder. Um repúdio ao G1. Pelo menos eu não vou falar por todos, mas um repúdio ao G1 pelo título que ele utilizou na notícia da morte da Kathleen, que é usar a frase que a menina teria falado para a mãe. Um tipo de sensacionalismo desnecessário. Todo sensacionalismo é desnecessário, mas esse foi eu não consigo falar. Se você depois pesquisa, por favor, que o Google tá aí para isso. Porteiro diz a PF que se confundiu, nunca trabalhou no Rio, não é brasileiro e nem entende português. É fato ou fake? Então, é fake, né? Ou é fato? Vamos lá. É meio confuso até pra gente. O porteiro, que teria dado 2 explicações à Polícia Federal, que teria ouvido a voz do seu Jair. Eu vou repetir, ele falou 2 vezes em depoimento que teria ouvido. Depois da mídia bater isso e mostrar, esse porteiro teria voltado atrás e falou que não, se confundiu. E aí surgiu outro porteiro? Eu vi em alguns lugares falando que tinha dado entrevista falando que negando, e aí quando se foi pesquisar nem era o mesmo cara que havia anteriormente falado que ouviu a voz. Então a gente ficou meio confuso com a situação. É porque assim, pensa aí, lembra? Gente, peraí, ó. A Veja divulgou a minha casa, a minha cara. Só faltou pegar uma foto do meu ânus e botar. Tu acha que eu não ia falar o que vocês quisessem? Tirou a parte desnecessária. Mas, vamos lá. Além de você estar brigando... Eu falaria o que vocês quisessem. Para com isso, gente. Chamaria você de lindo. Você de meiga. Olha que problema. Como se, né? Tudo bem. É interessante que, assim, ele falou tudo que a milícia não queria antes e agora fala tudo que a milícia pede, provavelmente, pra ele falar. No mesmo dia que surgiu essas notícias, o senhor vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que incrível, né? O pavão misterioso, ele disse que não estava também, sendo que na notícia não citava o nome de nenhum dos filhos do Bolsonaro. Bolsonaro, depois da notícia que saiu na Globo, Bolsonaro falou que queriam prender um dos filhos dele. Lembrando, na notícia não falava de nenhum dos filhos dele. Passou um cheque, né? Ou então, Galvão? Fala, Tina. Sentiu. Bom, de certa forma é fato, porque o porteiro voltou atrás. Nesse caso, ele disse que na realidade não ouviu a voz de Bolsonaro, de seu Jair, né, que seria Bolsonaro, e que teria se confundido na casa 58, que seria na realidade parece que 66. Isso. Alguma coisa assim. Parecido. Né, 58 com 66 até rima, né? Não é verdade? Gente, sob pressão, eu falo o que vocês quiserem. Quer que fale que você é bonito? Eu falo que você é lindo. Tá. Você quer que fale o quê? Você é gente boa? Você é top, amiga. É aquilo, né? Para você se situar melhor nesse assunto, vai lá no YouTube, procura Greg News
e tirem suas próprias conclusões, é o vídeo. Tirem suas próprias conclusões, ele vai pegar todo o histórico e vai jogar na sua cara e você vai tirar. Não, ninguém aqui tá falando nada. Você falou alguma coisa? Não. Você falou alguma coisa? Jamais. Eu também não falei ele nada. Ele não tá falando nada. E tá? ele também não. Só tira suas próprias conclusões que pega aquele vídeo você talvez você entenda de uma forma diferente do que eu entendi. É aquilo, vamos pro próximo. Bolsonaro quer prender militar que matar inocente durante operação. Parabéns. Eu digo parabéns, eu digo um amém, eu ouvi um amém daqui, por favor. Glória a Deus. Isso aí. Então é fato ou fake? Gente, que pena. Eu perguntei isso. Agora eu tô me sentindo muito idiota. Porque eu perguntei, velho. É sério isso? É sério isso? É sério. Depois de receber uma placa cheia de munições, porque se falar bala vai mandar chupar, né? Cheia de munições com o nome Aliança pelo Brasil, ele estaria decretando que prender os militares que mataram inocentes durante a operação? É óbvio que não, né? Nós vivemos no mundo do Coringa. Desculpa, inocente. Meu amigo, ele ele já enviou um tal chamado excludente de licitude que você já deve ter ouvido no jornal e não faz a menor ideia do que zorra seja. é isso? Vamos simplificar aí pra você. Vamos dizer que tem uma operação na porta do morro, na porta da tua casa, onde for. E você tá saindo pra trabalhar. Se você mora em certos condomínios, não vai ser na porta da sua casa. Não, você mora na periferia, naquela galera, você sabe, você tem um salário, você sabe, você tá entendendo? Você tá entendendo? Não é gente que tem sobrenome, não. É Silva. É o Silvio, o Souza, sabe? Quem sofre é eles. E aí, é nós, né? Porque também é eles, né? Até parece. E aí você tá saindo de casa no momento de um tiroteio, você trabalhador, você que nunca se envolveu no mundo do crime, mas leva um tiro na cabeça. Morre. E quem atirou não será preso. Esse é o excludente de licitude. Que quer dizer, o policial estava tentando matar um bandido e uma das balas, que pena, acertou a sua cabecinha. E o que aconteceu? Você morreu. O que aconteceu com a sua família? Destruída. O que aconteceu com a família do policial? Nada. Aconteceu com o policial? Tá de boa, tá fazendo a operação de novo no dia seguinte na porta de outro morro, na porta de outra casa. Tá bom? Atrás de outro preso. Gente, mas assim, é novidade pra vocês esse pensamento dele? De jeito nenhum. Pra você? Desculpa se eu sou esperançosa. Isso. Não, mentira. É Isso. brincadeira. Olha, que a gente já esperava. você que acompanha mais do que todo mundo aqui nessa mesa. 2018, Eduardo manda essa. Quero saber qual será a reação de um militar numa troca de tiros matar um inocente. Vão pedir cadeia para ele devido a esse erro? Um soldado ou tenente de 25 anos vai passar a juventude encarcerado por isso? Como a imprensa trata o caos? Opressão? Morte de um pobre? E então? Pobre gente. Em 2018 ele já disse isso. Desculpa se eu avisei. Na cabeça desse povo, pobre não é gente. Pobre é um erro. Não deveria ter nascido, provavelmente. Consequência de uma operação bem sucedida. Ou morreu alguém. Menos um, né? Não tem muito o que dizer sobre isso. Aquele velho bandido bom, é bandido morto, exceto se for os militares que eu gosto, exceto se for os PMs que eu gosto. E assim vai. Exceto se for os familiares que eu gosto, sem querer dizer nada. Né? É o mesmo que você vê em alguns setores de imprensa até publicar assim, CPF cancelado. Né? A gente vê isso. Parece que é um mundo distópico? Parece. Parece que a gente tá tudo drogado, meio jogado assim e acreditando numa coisa que é meio utópica, mas é a realidade. Então, se piorar, já estávamos esperando. O que eu mais vi essa semana foi o povo reclamando de 2019. Desculpa, pra mim foi ótimo, mas vamos seguir. O que acontece? Como assim? Tá todo mundo esperando que 2020 seja melhor.
Deixa eu contar uma história pra você. 2019.2. Vem aí. 19, Eu acho que é 2019 Plus. 2019 Plus S2. Já era. Eu não duvido. Eu também acredito nisso, que a gente Ano vai... passado eu morri. Não, mas esse ano eu morro também. É aqui, É bem isso. e vamos lá para o último, né? Isso. Carluxo é um dos investigados sobre o assassinato de Marielle e Anderson. Sério? Eu acho que é fake. Eu vou falar que é fake. Eu acho que é fake, eu não acredito nisso não. Não acredito. Jamais. O mundo seria muito pequeno. Mas ele é do PSL, que agora é aliança, né? E assim, tem uma ética... É separado, É separado. Não é o mesmo partido, não. Não é o mesmo partido, mas assim, agora ele é aliança. Quem ele é já aliança? rompeu, acho que ele não rompeu. O Carluxo, não? O Carluxo, ele rompeu? Eu acho que não. Acho que é por enquanto não. Acho que por enquanto Não, ainda vi não nada pode. sobre isso. Os deputados ainda não podem romper porque o mandato ele é do partido. Do partido. Aí o que vai acontecer? Para ele poder sair do partido, ele tem que ser expulso. Para ele continuar no mandato, ele tem que ser expulso pelo partido. Ou então tem que esperar uma certa data, que aí eles podem se movimentar. É como se fosse a abertura do mercado do futebol, sabe? O jogador pode sair de um lado pro outro e tal. Mas Só então, que eles gastam mais dinheiro do que jogadores. ele é pretendente aí à aliança, digamos assim. Sim. De uma certa forma, né? O partido da bala do pai, a gente pode esperar que isso aconteça. Da bala do pai, não, amiga. É o partido perfeito. O partido das pessoas inocentes e puras de coração. Voltando ao inocente de coração. E só um comentário Honestos. que o delegado Valdir, Coca Feeling? o Platino Nariz, o delegado Valdir, ele Vocês estão perdendo. teria, aqui isso é podcast, ninguém tá vendo o que tá acontecendo. Só tá ouvindo. Ainda bem, viu, gente? O delegado Valdir fez uma alusão a Hitler com a aliança, dizendo que quem vai para a aliança, segundo que o presidente só quer levar para a aliança os sangues. Isso no vencida, né? no My News, no YouTube, você vai lá ver no Segunda Chamada, que tem falando sobre... Eles fizeram em entrevista na última segunda-feira com o delegado Valdir e o cara falou umas coisas, parece, nossa, ele era mó puxa-saco do Bolsonaro, agora tá atacando. Sim, e o que ocorreu foi isso. Segundo o jornalista Kennedy Alencar, a Polícia Civil do Rio trabalha com essa tese de envolvimento do pavão Ops Carlos Bolsonaro. Carluxo, também conhecido... Vulgo Tonho da Lua. Também, nossa, é muito apelido. Ele é muito querido. Quando você tem muito apelido, é que você tem muitos amigos. É verdade. Então, a polícia investiga por uma suposta relação entre Carlos e Rony Lessa, que é o assassino, né? Foi preso, já é considerado o assassino de Marielle. E surpreendeu mais de 0 pessoas. 0 pessoas. E ninguém, né? Tudo bem. Lembrando que eles levaram muitos dias pra chegar nessa hipótese que tinha gente falando aí desde o primeiro dia, não a pena. Mas vamos seguir. Já são mais de 600 dias com esse caso sem solução. E a polícia tá aí agora trabalhando com essa tese do pavão de Carlos, que está envolvido nesse assassinato. Anderson e Marielle. Infelizmente, não surpreende a ninguém. Eu acredito que não surpreende. Nem talvez a pessoa que mais amasse uma avó. Pior que a avó também já foi presa, né? Não bota ninguém da família no meio, não, porque vai ser de cabo a rabo. É sofrível, né? A família tradicional brasileira era bem diferente do que eu sabia, do que eu achava, viu? Do que o tradicional? Né? Bem diferente do tradicional. Bom, ficamos por aqui? Amém. Amém. Depois de 2 horas de gravação, que vai se tornar em 1h59, mentira. Pessoas, a gente pretende ter toda semana. Por enquanto a gente ainda não tem a gente não tem carinho nenhum para poder ter condições de estar gravando toda semana. Mas quem quiser paga nós.
A gente não vai falar tão bem assim não, a gente só vai falar bem se realmente for bom. Se a gente concordar, né? Se for bom. Mas paga nós assim mesmo. A gente vai ficar por aqui, por favor. Segue a gente no Instagram, @antiamnésia. E no Twitter, Amnésia Anti. Isso. Eu sou o NerdFat. Lá no Twitter você é isso também. Lá no Twitter também sou o NerdFat, pode procurar lá. No Twitter eu sou A Gente Somos Um. Tu não é nem gente, né? E no YouTube também, Antiamnésia. Procura lá no YouTube que o podcast também vai estar lá, tá bom? E já no Spotify, né? Esperamos que sim. Vamos tentar. Aceita nós, Spotify. Valeu, galera. Ô, Glória! A gente volta no salgado.